É um prazer estar com você hoje. Meu nome é Jean Guioquin, sou professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida e leciono o Deuteronômio e hoje gostaria de começar esse curso de Deuteronômio. Nós podemos ver o Salmo 86, onde o salmista tem um grande desejo de aprender a tua palavra. O Salmo 86, 11 diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Certamente, este é seu desejo e também meu desejo, aprender a palavra de Deus para que possamos andar na verdade de Deus. O livro de Deuteronômio é um livro, não é fácil de ler. Eu acho que você também tem a mesma opinião. É diferente do livro de Gênesis, por exemplo, onde, lendo o livro de Gênesis, nós podemos ver uma criação majestosa de Deus, criando todo o universo, os céus e a terra e os homens. E nós realmente ficamos muito emocionados. E não é também igual como o livro de Josué, onde o autor narra várias conquistas muito emocionantes. O livro de Deuteronômio, vamos dizer que é um livro um pouco mais chato, porque você começa a ler a partir do capítulo 4, já aparece dizendo sobre estatutos, mandamentos, as leis que o povo de Israel deve obedecer. Então já abafa um pouco o nosso interesse. É o que eu ouvi dizer de uma diaconisa alguns dias atrás. E conversei com a diaconisa a possibilidade de aprendermos junto o Deuteronômio. Ela logo disse que Deuteronômio é um livro desconhecido, é difícil de ler. Essa é a opinião geral das pessoas. Mas, ao estudar o Deuteronômio, nós vamos descobrir que realmente é um livro muito importante. E, com certeza, vai impactar seu coração. Então, para realmente criar esse interesse, nós vamos primeiro ver a importância desse livro. Em primeiro lugar, o livro de Deuteronômio é importante porque conclui o Pentateuco e pavimenta a fundação literária e teológica para os livros históricos. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. Nós sabemos que Pentateuco são 5 livros, mas todos eles foram escritos por Moisés. E no Deuteronômio nós podemos ver que ele prega 3 vezes. E no final, o autor de Deuteronômio descreve a morte de Moisés, finalizando assim todo o livro de Pentateuco. E além disso, o Pentateuco pavimenta uma influência muito profunda nos livros históricos, principalmente através chamada Lei de Retribuição. A Lei de Retribuição, nós entendemos, vamos dizer assim, que lei de bênção e lei de maldição. Quando o povo de Deus obedece seus mandamentos, mandamentos de Deus, Deus abençoe o seu povo. Mas, o contrário, quando o povo de Israel, o povo de Deus, desobedece, são amaldiçoados, são julgados por Deus.
Isso se chama a lei de retribuição. Por isso nós podemos concluir dizendo que o Deuteronômio funciona como uma ponte que liga Pentateuco e os livros históricos. Não somente no livro de Pentateuco ou nos livros históricos, mas também nos outros livros do Antigo Testamento, como livros poéticos ou livro dos profetas, são fortemente influenciados pela teologia do Pentateuco. E vamos ver, por exemplo, dentro dos livros de profetas, Elias aqui, certamente onde Elias aparece é o livro dos reis, mas como é um profeta nós vamos dar uma olhada aqui. O 1 Reis 16, 31 a 17, 1 cita sobre aparecimento de Jezabel. Se você não conhece Jezabel, pode lembrar o Acabe, rei Acabe. Jezabel era a esposa de Acabe, mas Jezabel era uma mulher muito má, porque ela quis trazer o baalismo a Israel. Porque, na verdade, ela foi a filha de Etbaal, rei do Fenício, que provavelmente Etbaal seja o sacerdote de Baal. Então, a sua filha, depois de casar com o rei Acabe, ela quis implementar baalismo no todo Israel. E no Deuteronômio 7,5, Deus já antes havia predito a proibição de levantar altares de Baal. Por exemplo, no livro de Amós 4,4, fala para oferecer o dízimo para o povo de Israel. E essa parte já tinha aparecido, Deus ordenando o seu povo fazer dízimos. E também no mesmo livro de Amós 8,5, Deus adverte para não usar balança enganosa para o povo de Israel. E já no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 13 a 16, Deus havia proibido o povo de Israel usar balança enganosa. E no livro de Oséias, por exemplo, fala para não mover os limites da terra, porque a terra era presente de Deus. Deus que havia dado terra para seu povo. Então, Deus proibiu categoricamente para não remarcar os limites da terra. No livro de Miqueias também fala sobre balanças falsas. Com isso nós podemos ver que realmente os ricos israelitas usavam balanças falsas, aproveitando dos pobres. E esse assunto já havia dito no Deuteronômio, proibindo, ensinando o povo de Israel para não usar, não abusar os pobres do seu povo. Nós então podemos ver aqui, por exemplo, no livro de Profetas, a importância do livro de Deuteronômio. E, por exemplo, aqui no 2 Reis 22, 8, 13, fala sobre a importância de um rei de Israel ter a palavra de Deus para poder governar teocentricamente. Isso já foi dito no Deuteronômio 17 e 18. Com isso nós podemos ver a importância do Deuteronômio nos livros do Antigo Testamento. E eu gostaria de pedir para você, para que durante o intervalo
desse uma olhada esses textos bíblicos para confirmar, refletir a importância do livro do Deuteronômio dentro dos livros do Antigo Testamento.